Um homem encontrou um cofre enferrujado enterrado dentro do seu quintal, então ligou imediatamente para a polícia. O que havia de tão valioso no cofre? Ficou super curioso? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Um homem chamado Matthew Emanuel, junto de sua esposa Maria e seu filho, moravam na cidade de Tot Hill, em Staten Island, há cerca de 5 anos. Como a família já morava por lá há algum tempo, eles conheciam cada canto daquela propriedade. Algumas partes da casa já tinham passado por reformas, no entanto, boa parte do projeto inicial foi preservada. A família mal imaginava, mas em breve uma grande tempestade atingiria a cidade, destruiria parte do quintal e revelaria um objeto misterioso por lá. Grandes mudanças. Matthew acordou para ir trabalhar e aquela manhã aparentava ser tranquila. No entanto, antes mesmo de sair de casa, uma rajada forte de vento tomou conta do lugar e, de repente, uma tempestade de neve se iniciou. Aquela era uma das tempestades mais severas que atingiu Staten Island em décadas. A dimensão do estrago foi tão grande que destruiu parte do quintal da família e as árvores que haviam próximas à casa caíram praticamente todas. Toda a família foi forçada a ficar dentro de casa por vários dias até que os ventos fortes e a nevasca parassem. Após a tempestade, todos saíram seguros, mas não podiam dizer o mesmo de seu quintal. Ao ver como tudo ficou, Matthew optou por contratar um paisagista profissional para reformar e dar um jeito em tudo. Embora alguns paisagistas já tivessem passado pela casa de Matthew e revelado que havia uma caixa enferrujada em um canto do quintal, não tentaram sequer removê-la, pois próximo ao local havia plantas venenosas e ervas daninhas, e essa era mais uma razão pela qual ninguém queria sequer chegar próximo dali. Tanto os paisagistas que já haviam feito trabalhos na casa quanto a família de Matthew cobriam a área com folhas. A caixa misteriosa era praticamente parte intrínseca do local. Porém, isso mudou quando a tempestade devastou tudo. Nada acontece por acaso e talvez essa tempestade de neve tenha acontecido por um motivo muito maior. Um verdadeiro tesouro. No dia em que o paisagista chegou para avaliar o local e iniciar os reparos, a primeira coisa que decidiu fazer foi remover aquele objeto antigo e estranho de lá. O funcionário montou um plano para remover a caixa do solo com muito cuidado, pois se tivesse algo frágil por lá não teria dano algum. Ele e a equipe de paisagismo içaram a caixa com a ajuda de um maquinário. Chamaram Matthew para ver o que faria com aquilo e voltaram a trabalhar. No primeiro momento, Matthew tentou de todas as formas abrir aquela caixa misteriosa, mas percebeu que somente com a força de seu braço não conseguiria. Então tomou algumas medidas drásticas. O homem pegou uma picareta e a jogou com toda a força na caixa. O impacto foi suficiente para que ele conseguisse pelo menos espiar dentro dela. Por entre a fresta, ele viu algo que lhe surpreendeu e o deixou embasbacado. O homem mal podia acreditar no que estava vendo. Dentro da caixa havia um cofre com milhares de notas de $100 e muitos sacos com zíper contendo alguns objetos de valor, como por exemplo pedaços de ouro, brincos e anéis com diamante. Matthew havia tropeçado no meio do seu quintal em um verdadeiro tesouro. No entanto, havia um pequeno problema. Infelizmente, o cofre não era à prova d'água e muitas das notas de dólares foram danificadas. Afinal, estavam enterradas há anos. Mesmo que fossem aparentes os estragos causados ao longo dos anos, Matthew ficou impressionado com a quantidade de dólares que tinha ali dentro e fez o possível e impossível para resgatá-las. Depois de conseguir terminar de abrir a caixa e tirar todas as notas, infelizmente o homem não conseguiu recuperar os $5.000 que estavam úmidos e desbotados. Mas algumas notas, mesmo sem cor, ainda valiam incríveis $16.000, que é equivalente a quase R$90 mil. Matthew, ao ver aquela quantia exorbitante de dinheiro, telefonou para a polícia para contar sobre tudo. As autoridades lhe disseram o óbvio, que ele não deveria se preocupar, visto que ele comprou a casa e tudo que estivesse naquele quintal automaticamente era dele. Matthew desligou após obter algumas informações, mas não se convenceu do que ouviu, então continuou investigando a caixa. E não demorou muito para que encontrasse uma boa quantidade de joias. O homem estava feliz por todo aquele tesouro que encontrou, porém ele não era bobo e ficou muito desconfiado de como aquela caixa enorme foi parar misteriosamente em seu quintal. Matthew não estava satisfeito e decidiu procurar alguma informação sobre o ex-dono daquilo tudo.
À medida que ele seguiu vasculhando as coisas, não imaginava que teria uma surpresa ainda maior. Enquanto observava todo o conteúdo da caixa, Matthew acabou tropeçando em uma bolsinha de zíper que havia tirado lá de dentro. E isso seria o que o ajudaria a solucionar tudo aquilo. Na bolsinha havia um endereço escrito num pedaço de papel. Assim que olhou o GPS, descobriu que era uma casa que estava mais perto do que ele poderia imaginar. Olhando atentamente para a imagem na tela, logo reconheceu a casa do endereço, pois lembrou que todos os dias quando saía para passear com seu cachorro, via aquele imóvel. O homem não conseguiu guardar para si todos aqueles tesouros que estavam à sua frente, porque agora sabia quem era o verdadeiro dono de todo o conteúdo daquela caixa antiga. Ele foi até o endereço, tocou a campainha e ficou à espera. Matthew definitivamente não esperava que quem abriria a porta seria aquela pessoa. Demorou alguns minutos e, de repente, uma senhora idosa atendeu a porta. E antes mesmo dela dizer algo, o homem perguntou: "A senhora já foi roubada antes?" Assim que essa pergunta saiu da boca de Matthew, a idosa começou a tremer muito e foi ficando pálida. A idosa convidou Matthew para entrar, se sentou e pediu para que ele pegasse um copo d'água para ela. Aquele homem não estava lá para fazer mal a ela e tinha inclusive as melhores intenções, mas as lembranças fizeram aquela mulher se sentir péssima e em breve Matthew entenderia o porquê de sua reação. Entendendo tudo. Após alguns minutos e com um olhar vazio aparente, a idosa se pronunciou. Ela confirmou com a cabeça e disse que já tinha sido roubada antes. Matthew teve suas suspeitas confirmadas naquele exato momento. Ele não conseguia acreditar que a mulher estava contando uma história que aconteceu anos antes. No Natal do ano de 2011, um ladrão invadiu a casa daquela senhora. Na noite do incidente, ela e seu marido, que ainda era vivo, não escutaram absolutamente nada e quando acordaram na manhã seguinte já era tarde demais. O ladrão havia levado $52 mil em dinheiro e joias, que hoje é equivalente a cerca de R$290 mil. Na época do roubo, um homem mascarado já andava pelas ruas da cidade aterrorizando os bairros. Os noticiários e inclusive a polícia local o chamavam de ladrão ninja, pois entre os anos de 2005 e 2015 ele chegou a furtar mais de 200 casas. Já na metade do ano de 2015, policiais prenderam um homem chamado Robert Constanzo. A princípio, ele foi preso por alguns pequenos crimes que nada tinham a ver com roubos, mas ao investigarem seu passado mais a fundo, descobriram que era ele o invasor que tanto procuravam. Robert foi acusado e finalmente foi sentenciado a 22 anos de prisão. Era o momento que todos os moradores tanto esperavam, inclusive aquela idosa. O criminoso finalmente estava atrás das grades, porém, como já havia passado alguns anos, ela já tinha perdido as esperanças de encontrar seus pertences. Ela chegou a ir até a delegacia quando o homem foi preso, no entanto, a polícia deixou claro para ela que dificilmente voltaria a ver suas coisas novamente. Foi aí que Matthew tomou a decisão e pediu que a senhora o acompanhasse. Matthew pediu para que ela ficasse à vontade e esperasse na sala de estar que ele logo voltaria. Em poucos minutos, ele retornou e despejou todas as joias e pilhas de dinheiro na mesa à sua frente. No momento que a senhora viu aquilo, reconheceu imediatamente, começou a tremer e chorar muito. Em meio a lágrimas, a mulher se levantou e abraçou Matthew. Aquele foi o gesto final para que ele percebesse que suas suspeitas estavam mais do que corretas. Aquela era a verdadeira dona daquele tesouro. Para a idosa, ver aquelas coisas significava muito. Era como olhar para o seu passado. Ela deduziu que o ladrão escondeu aquela caixa valiosa no quintal em meio às ervas daninhas para que ninguém encontrasse. No entanto, querendo ou não, a partir do momento que ele comprou aquela casa, ele se tornou proprietário da caixa. Porém, ele sabia qual era a coisa certa a ser feita. Matthew separou cada joia e cada dólar dentro daquele cofre, limpou cuidadosamente e devolveu tudo à sua verdadeira dona. Ele e a família recusaram qualquer tipo de prêmio pela devolução dos itens roubados. O que aquele homem sempre acreditou em seu coração fielmente é que tudo de bom que ele fizesse para o seu próximo sempre retornaria para ele. E para nunca se esquecer daquele evento tão marcante, Matthew e a família decidiram colocar um pequeno elefante de cerâmica no exato lugar que o cofre foi desenterrado. Esse é mais um daqueles casos que nos confirmam que não há somente mistérios e tesouros nos filmes, como também na vida real. Fique atento, super curioso. Alguns tesouros podem estar bem debaixo do seu nariz. Uma outra pessoa que encontrou um tesouro foi essa menina. Ela encontrou uma moeda de 700 anos de idade e 14 anos depois, a garota foi presa por causa disso. Confira essa surpreendente história!